Nesse quarto vídeo sobre o imperialismo, vamos falar agora sobre as grandes disputas que existiam nessa época do imperialismo. A primeira grande disputa era entre os dois países mais industrializados do mundo, que eram a Inglaterra e a Alemanha. A gente acabou de ver a questão da unificação alemã. A gente percebe que a Alemanha se unificou tardiamente, se tornou um país muito tarde. Mesmo assim, o território germânico passou por um processo muito intenso de industrialização e se tornou quase tão industrializado, né, quanto a Inglaterra. Isso criou ali uma disputa muito grande, porque como eram dois países muito industrializados, eles produziam muito, né, produziam muitos produtos. E o problema é como que cada país vai vender os seus produtos com a concorrência do outro. Então essa concorrência, para saber quem ia conseguir territórios para vender seus produtos, isso criou um atrito muito grande entre a Inglaterra e a Alemanha. E estavam ali disputando para ver qual país seria o país hegemônico, né? O país que teria a hegemonia no continente europeu. Quando a gente pensa em hegemonia, é aquela ideia de qual seria o país mais poderoso, aquele país que não teria ninguém ali no mesmo nível, né, no mesmo patamar. É tipo o Flamengo hoje, né? Você tem um Flamengo, né, em outro patamar, né? Tem a hegemonia no futebol brasileiro. A gente provavelmente tem que aproveitar essa fase. E dificilmente a gente vê algum outro time ali competindo de igual para igual. A ideia que tinha entre Inglaterra e Alemanha era essa, né? Cada um queria ser o país hegemônico. Você tem ninguém próximo ali para competir com ele. Então havia essa disputa, Inglaterra e Alemanha. A outra disputa, um outro problema danado que tinha, é que durante a unificação alemã, a Alemanha invadiu um território francês. É uma região conhecida como Alsácia-Lorena. Né? Na verdade, são duas cidades, tá? A cidade de Alsácia e a cidade de Lorena. Mas elas são juntinhas. Então, a gente costuma chamar, né, a gente usa na história o termo Alsácia-Lorena. Essa região ela era muito rica em minérios, minérios muito importantes para as indústrias. Bom, a Alemanha então invade a Alsácia-Lorena, e aí você não pode confundir, ok? Vamos botar isso bem organizado. A Alsácia-Lorena pertencia à França. Tá? A Alemanha invadiu a Alsácia-Lorena e tomou esse território da França. E a França, desde então, passou a criar ali um sentimento de revanche, querendo recuperar esse território para si, tá legal? Então, a questão da Alsácia-Lorena, ela é fundamental para entender o que vai acontecer logo em seguida, que será a Primeira Guerra Mundial. Além disso, existe uma área da Europa, né, bem próxima ali já do Oriente Médio, conhecida como os Balcãs, tá? Os Balcãs. Balcãs é uma região da Europa onde você vai ter ali locais como a Bósnia, na verdade é Bósnia-Herzegovina. Você tem a Sérvia, a Croácia, Montenegro. Então, essa parte da Europa era uma região mais pobre, não era uma região industrializada, mas que ficava ali entre a parte industrializada da Europa, né, que seria a França, Inglaterra, Alemanha, e o Oriente Médio. Né? E tinha já um porém aí, porque o Oriente Médio já se tornou uma região estratégica por causa das grandes reservas de petróleo. Então, os Balcãs ficavam literalmente no meio do caminho entre a Europa industrializada, que a gente pode chamar de Europa Ocidental, tá? E o Oriente Médio e a sua fonte quase inesgotável de petróleo, petróleo já muito importante para as indústrias europeias. E essa região ela sofria também uma grande disputa entre algumas potências, principalmente entre o Império Austro-Húngaro, tá? O Império Russo e o Império Turco-Otomano. Depois dessa aula, se você não tiver dúvida, volta lá no exercício, lá na matéria, no PowerPoint, e dá uma olhada no mapa, e, né, e procure essa região e tente localizar esses países. Bem, então, Império Austro-Húngaro, Império Russo e Império Turco-Otomano disputavam o controle dos Balcãs. E essa disputa também será fundamental para entender a Primeira Guerra Mundial. Ok?